Nosso convidado de hoje já está na área. Boa noite. Hoje o assunto é bastante interessante, né? Estamos acostumados a falar sobre emoções, a falar sobre desenvolvimento humano muito ligado a pessoas e carreiras. E hoje a gente está trazendo um assunto bastante interessante, que é a família. De onde nasce tudo, né? E o nosso convidado de hoje, que é o Luciano, ele vai trazer pra gente uma abordagem, né, sobre família como célula vital da sociedade. Então essa live, gente, é para todo mundo. Eu peço para vocês que estão aqui para poder compartilhar aí esse link, né? Manda aí para pai, para mãe, para tia, para tio, para sobrinho, para todo mundo, porque o que a gente vai discutir hoje é muito poderoso e muito interessante. Como é que você tá? Beleza? Boa noite a todos. E a família, como vai? Famílias são células vitais da sociedade. Hoje nós teremos como convidado, gente, o diácono Luciano Almeida. Ele é treinador comportamental, não, né? Ele é treinador sistêmico. Eu já estou já no hábito de apresentar treinadora comportamental. Eu já estou me colocando num momento que não é, né, Lu? Mas o Luciano, ele é diácono, tá, gente? Ele está recém-chegado aqui em nossa cidade, aqui em Santo Antônio de Jesus. E também é colega do desenvolvimento humano, né? A área dele é muito focada na área de famílias. Dá uma abordagem muito bacana. E hoje a gente está aqui para poder falar disso, né? Então, como treinador sistêmico especializado em famílias e escolas. Olha que interessante. Eu mandei todo mundo para a escola, viu? Mandei o link para todo mundo da escola do meu pequeno. E aí, Com agora certeza. a palavra é com você. Até eu estou ansiosa para poder saber isso aí, viu? Então vamos lá. Mara, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, agradecer a Deus, né, pelo dom de nossas vidas, agradecer a Ele por nossas famílias, claro. E, acima de tudo, agradecer porque Ele nos despertou, né? Deus nos desperta para nossas missões e a gente vai, então, entendendo aí os sinais dentro da nossa caminhada. E a gente só quer, então, também, nesse terceiro momento, né, agradecer a Ivan, que nos possibilitou essa conexão, né, e que deu certo, deu match aí para a gente fazer nosso primeiro momento aí formativo com o pessoal aqui, aqueles também que verão a nossa live em um outro momento. E o tema que sempre arde em meu coração, Maraísa, sempre foi essa questão da família, né? Por quê? Claro, isso não foi muito claro desde o início, né? Mas com o configurar do tempo, com o configurar da caminhada, isso foi se tornando uma necessidade. Por quê? Então vamos lá. Primeiro começar um pouco sobre minha história. Sou Luciano, sou filho dali da cidade de Tuberá, morei 15 anos em Salvador, né? Quando saí aos 20 anos para me tornar sacerdote, né? Lá estudei para ser monge beneditino, então fui monge beneditino aí durante 5 anos de forma específica, 2 iniciais no seminário diocesano de Ilhéus, e logo em seguida conheci o mosteiro e me encantei com a vida do ora et labora, rezar e trabalhar, né? E o monge, né, ele precisa ser ele precisa aprender a ser um só com Deus. Se o monge não consegue ficar só consigo mesmo, ele jamais vai conseguir estar no mundo com qualidade, né, de fato, efetivamente, ajudando a Deus na sua missão, enquanto aquele que vai ajudar os homens a se encontrarem, né, e a se encontrar com Deus. Então, aí bebi dessa fonte durante este tempo formativo. Dentro desse processo, anteriormente também, a gente já trabalhava muito com jovens, né, e sentia ali esse impacto do jovem entender a sua identidade. Isso tudo me moveu muito, né, a viver essa experiência, e ali, naquele contexto, despertou a vocação, né, ajudar pessoas, ajudar jovens a se encontrarem. E aí a gente, então, trilhou esse caminho. Quando chegou na época onde nós precisávamos decidir, de fato, se permaneceríamos na vida religiosa ou se abriríamos mão para isso, para um outro processo, que é um tempo normal de discernimento ali, discernimos, então, que buscaríamos um matrimônio. Só que, por sinal e graça de Deus, ainda ficou formigando na vida do Luciano o desejo de servir a Deus de uma forma específica, né? Dentro do ministério ordenado. E aqui agora quero explicar um pouco a vocês o que é o diácono, né? Porque não é algo também muito comum dentro do nosso contexto. A gente está acostumado muito com o padre e o bispo, né? E aí vamos lá. A Igreja Católica, a sua hierarquia se forma em 3 níveis. O diaconato, que pode ser o diaconato permanente, e o de transição. O de transição é aquele que não se casa, que vai se tornar o quê? Em trânsito, ele vai se tornar um sacerdote, né? E posteriormente, com sua caminhada, ele pode ser escolhido, então, para ser um bispo dentro da Igreja Católica. E tem o diaconato permanente. É aquele homem que está envolvidíssimo na vida da igreja, já envolvido no seu matrimônio, né? E comprometido com ele, é então escolhido para viver esse ministério juntamente à igreja, ali servindo de uma forma específica. Primeiro, a sua família, mas em segundo lugar também servindo as famílias da igreja de uma forma específica, né? Fazendo casamentos, batizados, bênçãos, a pregação, né? As homilias, as celebrações da palavra, levando a palavra, então, para entender os contextos familiares e religiosos. Então, basicamente, é isso. Dentro desse meu histórico também, eu sou professor licenciado em filosofia, então apaixonado pela filosofia, por entender o homem, por entender esse lugar. Né? E algo que sempre me moveu e sempre causou estranheza para as pessoas. Né? Eu sou aquele que crê, mas eu gosto sempre de usar, sim, a ciência para dar fundamento àquilo que creio. Né? Eu acho que uma característica minha dessa caminhada, que vem a calhar com tudo que a gente vai conversar aqui durante o processo, né, vem muito desse lugar. Então, eu sou um professor licenciado em filosofia e trabalhei nas grandes escolas de Salvador, ali Marista, Vieira, né, Salesiano, durante 8 anos da minha caminhada, antes de mim
retornar, então, para o interior. Só que dentro desse contexto, a gente também foi entendendo, tanto a mim, enquanto pessoa, mas também a gente se deparou ali com todas as problemáticas existentes hoje dentro do nosso contexto social, onde nós víamos famílias abastadas, famílias, né, com tudo aquilo que era necessário para estarem bem consigo, estarem bem com seus filhos, mas ao mesmo tempo a gente presenciava ali muito automutilação, muita, né, depressão infantil, muita síndrome do pânico, e eu comecei a me mobilizar muito dentro desse contexto. O que é que está acontecendo com a nossa juventude? Como dar respostas, né, como religioso, como pai, como professor, a essas realidades, e a gente via ali a agonia de ser pai, a agonia de ser escola, a agonia de ser professor, dentro desse contexto ali, né, pré-pandemia. Quando a pandemia chegou, né, nós sabemos que esse tempo foi um marco aí nas nossas histórias, né? Então, tanto adulto se deparou com as suas glórias, mas também com todos os seus, né? Todos os seus demônios, todas as suas realidades que estavam lá, né? Recalcadas, mas que surgiram agora nesse momento de pressão, onde todos nós enxergávamos a morte muito premente ali, seja na nossa vida, seja na vida daqueles que estavam ao nosso redor, e naturalmente o ser humano, ele sempre foi de se perguntar diante da morte qual o sentido da vida. Então, eu acredito que essa deve ter sido a pergunta de todo mundo nesse tempo da pandemia. Qual o sentido da minha vida? Como é que eu estou vivendo? Para onde é que eu estou caminhando? Se a minha vida terminasse hoje, né, eu teria morrido feliz? Então, isso pululou muito na minha vida e eu acredito que no coração de muitos homens e mulheres. E dentro dessa realidade, né, da pandemia ali, dentro desse corre-corre da pandemia, nós nos deparávamos com esse cenário de meninos trancados, famílias se desfazendo, ao mesmo tempo, pessoas se redescobrindo, e também nesse contexto, homens e mulheres que já tinham bebido do desenvolvimento humano começaram a se posicionar de uma forma mais evidente, né? Então, nossos treinadores como André, como Paulo Vieira, como Pablo Marçal, como esses grandes nomes do desenvolvimento pessoal, eles começaram a se posicionar. E, de certa forma, eu vejo aí um sinal de Deus, né? Porque despertou-se muitos homens e muitas mulheres. Nós poderíamos, Mara, eu acredito com muita tranquilidade dizer, nós somos frutos desse despertar. Né? A pandemia despertou gigantes que estavam adormecidos e que Deus enviou para o mundo para uma obra específica que é a de ensinar. Né? E assim, quem é treinador comportamental, quem despertou para o desenvolvimento, né, pessoal nesse contexto, como eu, como você e tantos outros, com certeza descobriram aí uma vontade divina e uma vontade pessoal que, claro, Deus fala através do humano, né? Senão ele não tinha se tornado plenamente humano, como Jesus assim o fez. Então, é nesse contexto que a gente descobriu tudo isso. Né? E a gente teve a coragem, eu costumo dizer assim, todo aquele que é treinador comportamental, todo aquele que é coach, todo aquele que buscou o desenvolvimento pessoal dentro desse processo, está iniciando a sua jornada, já iniciou a sua jornada, ele, com certeza, foi alguém que viveu na pele essa necessidade de se redescobrir, fortalecer a sua identidade e, acima de tudo, restaurar essa identidade, que aqui a gente chega, então, para mim, no principal problema que nós temos hoje. Precisamos ajudar homens e mulheres a restaurar as suas identidades. Né? Eu acredito que é a partir daqui que a gente, então, dá o primeiro chute, né, para entender tudo que a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para que a gente pudesse, né, criar essa interação e depois, então, seguimos, porque senão eu falo e falo mesmo. Vamos que vamos. A ideia hoje, especialista hoje em família aqui é você. O espaço a gente não conseguiu interagir, mas tinha que ter, né, essa entrada. Enquanto isso, eu estava aqui também já compartilhando, né, o link para várias pessoas aqui, enquanto você estava falando aí, fazendo essa introdução. Eu, normalmente, quando a gente marca uma live para 8 horas, a gente já começa, né, 8 horas, e aí eu fui mandando, né? Mas eu não tinha essa visão, esse entendimento sobre o diácono. Isso foi muito bacana você trazer. Mas contigo, a gente, o porquê mais te chamou a atenção para dizer assim que a vida, a família é a célula vital, né? Além de toda essa parte, né, religiosa, da espiritualidade, né? O que de fato o desenvolvimento humano tem a ver com família, né? O que pode trazer? Esclarece aí pra gente. Né? O que fala de desenvolvimento humano? O que envolve família? Onde é que família entra nisso, né? Às vezes a pessoa tende a entender que desenvolvimento humano é só ela e ponto, acabou. Onde é que a gente pode... como é que a gente pode... Traz aí essa visão aí pra gente. Como é que a gente pode, né, fazer essa ponte do desenvolvimento humano com a família, que é muito importante. Com certeza, com certeza. Então eu quero já provocar quem está aqui. Quem está aqui até o momento fez sentido o que a gente disse. Já comenta aqui o que é que foi fazendo sentido, o que é que está fazendo sentido para você. Continua mandando, aperta esse coraçãozinho aí para que mais pessoas também possam beber, né, dessa ceia que nós estamos aqui proporcionando para todos nós. Então vamos lá. Ponto. Por que família tem a ver com desenvolvimento humano? Todos nós temos um ponto em comum. Nascemos de uma família, viemos de uma família. E é nesse lugar que os estudiosos vão dizer que as principais informações emocionais e as principais realidades que nos marcam e nos levam por toda a vida, elas são criadas e vividas e solidificadas nesse período, do 0 aos 12 anos de nossa vida. Ou seja, onde é que nós estávamos nesse período?
com quais pessoas nós estávamos interagindo nesse período, com quais pessoas nós estávamos escutando, né? As crenças que nós temos e carregamos até hoje, sejam elas vindas à luz ou elas falando lá no nosso subconsciente. Então a gente vai entender que, dentro desse período, e ainda mais, né, alguns estudiosos ainda vão dizer que é no intrauterino, na realidade intrauterina, é que já vivemos então todas as expectativas, já recebemos ali as informações que nos marcam emocionalmente durante toda a nossa história, né? Então é essa realidade que vai nos cercando. Então hoje, Luciano, bebendo então dessa fonte religiosa, quando a igreja vai então lá com sua sabedoria, eu costumo dizer que a igreja é muito mãe e mestra. Se tem uma coisa que me... Claro, né? Não é é uma honra, de fato, dada à Igreja Católica. Né? Ela está dentro de um contexto aí dessa solidificação das bases do Ocidente, do pensamento ocidental, onde ela foi muito sábia em trazer teologia e filosofia, né? As duas asas que podem conduzir o ser humano ao mais esplendoroso conhecimento de si e das realidades à sua volta. Porque ela não se fixou apenas no conhecimento, no discurso de Deus, mas ela foi capaz de, né, atender aí à expectativa humana e realmente entender o humano naquilo que é mais humano. E a filosofia que traz isso. Então, todo sacerdote, todo diácono, todo religioso dentro da igreja, ele precisa primeiro estudar filosofia, entender-se como homem, como pessoa. Né? E é solidificando essa realidade que ele vai, então, beber da teologia. E essa realidade, Mara, ela vem sendo descrita também, amarrada em vários documentos no decorrer desses 2025 anos de história da Igreja Católica. Né? Então, em pontos essenciais da história da Igreja, a Igreja foi sempre tendo intelectuais, sejam eles católicos, sejam eles leigos e católicos, né? Mas que foram amarrando essas ideias ocidentais que a gente consegue, então, enxergar verdades que vão para além do catolicismo. E essas verdades, hoje, elas são reunidas em duas obras específicas. A igreja, como mãe mestra, ela sempre teve esse cuidado. Então, ela traz, no catecismo da Igreja Católica, né, tudo aquilo que ela tem de amarrado enquanto teologia, sistematização dos principais valores, dos principais princípios, mas ela se preocupou em fazer um outro compêndio que é chamado de doutrina da Igreja Católica. Doutrina social da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, ela quer e tem que discutir com a sociedade com fundamentos também teológicos e filosóficos, para que essa verdade ela seja entendida não apenas no viés teológico, mas no viés que todo e qualquer ser humano, em qualquer face da Terra, possa compreender, porque é algo humano. Então, é dentro dessa realidade, desse documento, que uma certa feita eu me deparei e me extasiei, porque eu consegui unir filosofia, teologia e ainda as argumentações necessárias para entender família de forma muito específica, no capítulo 5º dessa obra, né? Onde ela vai trazendo a importância da família na perspectiva de Deus, na perspectiva da pessoa, na perspectiva da sociedade e na perspectiva, né, da pessoa mesmo enquanto esse reencontrar consigo. E tudo está embocado nessa primeira experiência dessa célula vital, dessa célula que vai preparar esse homem dentro já de um microcosmo que vai para o macro, quando ele vai estar nas suas relações na escola, na sociedade, enfim. Então a igreja amarrou isso com muita beleza. E é dentro desse despertar que eu, então, busquei assim, meu Deus, me dê a possibilidade de entender cada vez mais o ser humano e a família. Porque eu já estou certo que ela é querida por vós. E ela também pode ser entendida na perspectiva humana, né, dentro da argumentação filosófica. Aí chegou para mim o método do coaching integral sistêmico, onde vai nos ajudar a entender e a compreender o nosso estado atual, né, vai ajudar a entender qual o estado que eu desejo alcançar, e ali nós vamos, então, traçar um plano de ação para sair desse estado atual para esse estado desejado, usando razão e emoção, para que a gente possa tirar todas as barreiras necessárias para possibilitar o homem, então, chegar à sua plenitude, dentro dessa sua realidade cotidiana. Então, é interessante quando a gente conseguiu, então, unir essas pontas, teológica, filosófica e a metodologia do desenvolvimento pessoal através da metodologia do coaching integral sistêmico. Então, é a partir dessa união aí, dessa tríade, que nós, então, batemos esse tema e acreditamos que sim, a família deve ser entendida, né? Ei, como é que minha família está atualmente? Como é que eu estou, de fato, dentro dessa família? Será que a minha família é uma família funcional? Será que as atitudes que eu tenho dentro da minha família são atitudes funcionais que possibilitam, de fato, um crescimento pleno e tranquilo para mim e para todos esses que ali estão? Então, o método do coaching integral sistêmico vem nos ajudar também a entender esse negócio, né? A essa dinâmica onde a família vai se tornando essa engrenagem tão necessária para o sujeito, né, enquanto homem, enquanto esposa, que se doam ali, né, em unidade, para juntos se doarem para ajudar outro ser humano a se entender. E aí vem a questão, né? Todo ser humano que está na família, e que hoje nós estamos vendo aí os problemas, né? Mas se ele fosse um humano que se sinta amado, importante, pertencente, esse ser humano jamais terá os problemas que nós vemos hoje aí colocados na sociedade, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico. Segundo todos esses estudiosos. Claro que a gente está aqui, né, fazendo uma redução para que a gente possa falar sobre isso, mas várias leituras vão nos dando, então, essa possibilidade. Quando eu me entendo como ser humano, né, amado, importante, pertencente, eu consigo me integrar em qualquer grupo social. E a família é o primeiro. E aí é interessante que o professor Paulo Vieira ele vai nos dizer assim, olha, ele vai esmiuçar isso, né? Mas aí eu queria perguntar, tá claro até aqui? Faz sentido? Para você que está aqui agora nos escutando, nós que estamos aqui em comunidade, vocês que vão escutar esse material, faz sentido para você até aqui? Qual insight, qual chave de leitura cai para você aqui agora? Qual entendimento
fica para você. Ou não, não faz sentido, né? Seria interessante a gente também agora ter esse contraponto para que a gente possa ir para a segunda etapa. Enquanto o pessoal está aí pensando, criando suas dúvidas, você falou bem aí, né, sobre a questão de quando você era criança, né, e que como é que isso está sendo formado e tal, tal. Hoje já se traz muito, né, nessa parte de autoconhecimento, nessa parte de tanto desenvolvimento humano. Não dá para trabalhar isolado o desenvolvimento humano se você não trabalhar a família, né? Todas as marcas e memórias afetivas que são feitas em você desde a infância é feito também, uma das responsáveis de criar essas memórias são as famílias, né? Então, eu provoquei de fato esse questionamento em você, até para poder trazer uma abrangência maior, qual é a ligação do desenvolvimento humano com a família? Embora nós acreditamos que para você desenvolver do passo que você está hoje para dar o próximo passo, você precisa recorrer à educação, aos paradigmas, às crenças que foram colocadas ali desde a sua infância até os dias atuais. Um tipo de regra, um tipo de crença, um tipo de alguma coisa assim. E olha como é importante para você fazer esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, como é que vai a sua família? Como é que está e como é que foi a sua família, né? Tem gente que tem a família ainda toda hoje dentro do nosso meio, mas tem pessoas que já, hoje a família já se tornaram entes queridos. Então, mas as marcas foram deixadas, as memórias afetivas elas foram implantadas. E você, o que está fazendo com isso hoje, né? Aonde é, para onde é que você vai? Você também quer levar todas essas heranças que te colocaram? Então, trazer essa abordagem de família, né? Trazer essa abordagem como e entender e aceitar que a família é sim uma célula vital, né, Luciano? Eu acredito que complementa muito essa visão que você trouxe dentro do coach sistêmico ou não. Você também estiver falando alguma coisa a mais aí, porque o especialista da área aqui de família é você. Então, tem uma galera que tá aí conseguindo compreender, impulsiona aí com o coraçãozinho, com um foguinho aí. Bota o coração pra gente, pra ver se tá conseguindo compreender essa visão, né, que tá se trazendo. E outra, a Luciana ainda faz uma visão um pouco espiritual também, né? Traz ali algumas coisas dos ensinamentos teológicos, tá certo? Teológicos. Desse coach pra gente, né? Então, pode seguir aí, Luciano, com a sua segunda parte aí, que eu tô ansiosa aqui para ver e fazendo conexões, diversas conexões dessa área aí. E antes da gente, né, até seguir aqui, a gente poderia até pensar, né? Eu gosto muito de pensar e trazer à tona assim. Se a gente olhasse um olhar preconceituoso, porque muita gente tem hoje a carga religiosa, a igreja que impõe. Não. Agora, eu vejo muita sabedoria nas religiões, né? A gente precisa entender que há sabedoria e essas sabedorias são colocadas com a pertinência para que as coisas possam dar certo lá na frente. Quando a gente fala família, célula vital, onde eu preciso me sentir amado, pertencente e importante. A pergunta que eu faço, Maria, é o seguinte: como se sentir importante se me falta uma mãe? Ou o amor dessa mãe? Como me sentir importante se nessa fase do 0 aos 12 me faltou um pai? Como me sentir importante se eu não percebi que essas duas pessoas que são para mim referência, elas estão realmente plenas, em harmonia, em graça junto delas? E aí a gente vai perceber como é que uma sociedade, né, que vai validando ou vai naturalizando, né, a não união, ou a não harmonia, ou o não compromisso sério, desde o namoro, né, para não enxergar o outro como um mero objeto sexual, ou não, né, ou então não achar que você é melhor do que o outro no matrimônio, no casamento. Como isso reverbera na vida daquele ser que vai nascer dentro daquela família. A princípio, nós poderíamos entender, é um olhar religioso, traz o peso do, né, casar, até que a morte vos separe, né? Que a gente tá vendo aí as pessoas, muitas vezes, aqui e acolá, recriminando. Ei, tudo isso é para dentro de uma realidade da qual, se o homem vive plenamente uma entrega a uma mulher, onde ele vai amar, respeitá-la, né, tratar com tudo aquilo que ela tem de veneração e de cuidado. E se a mulher, ao mesmo tempo, né, validando esse homem que é a cabeça, esse homem que conduz a sua casa, como aquele que deve trazer maestria juntamente com sua esposa, para que tudo aconteça na melhor forma possível, para que aquela criança, aquele menino, aquela menina cresça num lugar realmente funcional. Aí a pergunta é, será que a gente consegue restaurar esse lugar? Como a gente pode restaurar essas relações? Desde o encantamento, onde eu paquerei uma menina, onde eu enamorei dela, onde, né, eu vivi um processo de conhecimento daquela pessoa, escolhi aquela pessoa para ser o pai do meu filho, a mãe do meu filho, da qual eu vou comungar com aquela pessoa ali, a criação daquele ser humano que mais tarde vai se tornar também uma outra família. Então, quando a gente falar tudo isso, que a gente consiga enxergar também esse lugar, a seriedade desse lugar, que não é um mero falar teológico, religioso, né, de regra, de moralidades extremas, não. É porque há uma plenitude. E é interessante, Mara, que eu olho para esse lugar e vejo hoje a neurociência afirmando essas coisas. Né? Aquilo que a religião afirmava, a neurociência hoje está resgatando. Que bom.
né? Que bom que a neurociência reafirma tudo aquilo que está lá num livro de milenar, que é a Sagrada Escritura, né? Que é um livro do qual existem códigos pesadíssimos, importantíssimos para todo e qualquer ser humano, independente da religião que ele professe, né? Mas é um livro que pode transformar a vida de muitas pessoas se a pessoa beber e entender que a caminhada nossa é entender que nós viemos para esse mundo servir uns aos outros. E aqui no que a gente está falando dentro do matrimônio, dentro da, né, da família, para que ali surjam pessoas sadias. Se nós não temos pessoas sadias hoje, é porque nos faltou famílias equilibradas no início, do 0 aos 12 anos. E aí? Concorda, não concorda, o que acha, o que E aí pensa? eu lhe perguntar, menino, que desafio danado, como diz a gente aqui, né? Que desafio danado esse aí. Como é que você está dentro de um sistema que você não consegue se sentir pertencente porque faltou alguma figura? Como é que a gente faz essa mágica, né? Como é tão brilhante, né, a atuação de um coach sistêmico, a atuação de uma terapia, né, a atuação de todas essas, de todos os responsáveis, né, pela área do desenvolvimento humano, tanto psicólogos, tanto terapeutas, quanto psicanalistas, quanto os coaches. Como fazer isso? Então a gente fica assim observando da grandeza que é, da responsabilidade que é o trabalho. Como é que você restabelece? Porque não é um negócio que você chega ali e compra uma mãe e um pai para bota aqui porque seu lugar é aqui, né? Assim, falando a grosseiro modo. Porque hoje, para você desenvolver, tanto na carreira quanto pessoal, a pessoa já teve uma história de vida, mas a gente não muda a história de vida dela lá atrás, muda a partir daquele momento para frente, o modo de olhar. Né? Oferece sugestões e oportunidades para que ela possa escolher qual caminho a seguir. Os caminhos são apontados. Mas de uma fase dessa, onde faltou alguma figura, o que é que se faz? Existe realmente, né? Mata aí a curiosidade da gente. Existem ferramentas hoje realmente que pode fazer com que ajude a pessoa a evoluir tal ponto que possa suprir essa ausência que é tão importante. É de suma importância, né? Um pai ou a mãe, alguma coisa assim desse tipo. Existe ferramentas que possa auxiliar, Luciano? Mara, existem ferramentas, mas me permita primeiro fazer outra reflexão. Quando a gente se depara com a necessidade de agora, onde eu digo assim, pronto, eu estou no estado atual do qual eu não me agrado. Eu sei que tem algo que está impactando a minha vida e eu sei que esse algo está lá atrás na existência. Na falta de um pai, na falta de uma mãe, na falta de se sentir amado, pertencente, né, e querido, importante para alguém. E isso tudo me faz falta. Primeira coisa é reconciliar-se consigo. Reconciliar-se com seu pai, com sua mãe. Né? É entender que, ei, eu vou precisar, primeiro, dizer, olha, me sinto ferido. Me sinto não amado, não querido, não desejado, não importante. Isso me feriu. E quem me feriu foi meu pai, porque não foi presente, porque não foi atuante, porque morreu, fez falta, blá, 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 com todos os contextos que nós sabemos, né? Minha mãe, porque não me amou, enfim. Entender esse lugar, nesse contexto mesmo, de ser verdadeiro consigo. Isso me feriu, colocar para fora. Depois, ter a capacidade de olhar para essas pessoas, para esse pai, e perguntar assim, que pai meu pai teve? Que mãe minha mãe teve? Agora, né, entenda, esse ser humano que não teve, provavelmente, amor, que não sentiu amado, como é que eu agora gostaria que ele, lá na minha infância, tivesse me dado o que ele não teve? E aí, para mim, é o grande acontecimento, onde acontecem as grandes curas, né, desse processo. Onde nós nos deparamos, primeiro, com a nossa realidade, que é a carência que está ali pululando, saltando aos nossos olhos, onde nós estamos reverberando tudo aquilo que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo, a capacidade de se reconciliar com aqueles que nos feriram, com um olhar de misericórdia, com um olhar de entender esse lugar desse outro também que não recebeu amor. E aí eu gosto sempre de fazer um recorte com minha mãe. Deixa eu fazer um recorte com minha mãe. Como é que uma criança que de 9 anos, né, 9 anos teve um dedo quebrado, né, por quê? Chegou em casa, a mãe não encontrou algo feito, vivia dentro de um contexto onde morava-se na roça, o pai vinha no meio daquela roça de cacau bêbado, a mãe já esperando chegar porque iria brigar. Ela, digamos, né, fazer um recorte com minha mãe aqui. Minha mãe, uma criança de 9 anos, né, indo à noite com um candeeiro na mão dentro da mata para poder levar comida para um pai alcoólatra que está lá caído, para poder restabelecer a força para chegar em casa, e quando chegasse em casa ainda haveria brigas e outras coisas. E essa mulher me dá uma existência e consegue me trazer para um lugar onde eu senti feridas, mas não chega nem perto da metade do que ela viveu, dos terrores do 0 aos 12 anos. Né? Isso eu for fazendo o meu recorte, meu amigo, minha amiga. E o recorte que você faz da sua mãe e do seu pai? Você já parou para olhar para a história da sua mãe e do seu pai? Imagine esse pai cuidando de você, criando você. Né? O quanto ele e elas foram heróicos, mesmo entregando o que entregaram. Mas o quanto eles foram heróicos em te trazer, primeiro, o dom da vida. E depois te trazer até esse ponto da história onde você agora, tomando posse da sua existência, tomando posse de tudo aquilo que é seu, seja belo, seja, né, de traumas. Mas você ser capaz agora de trazer tudo isso e fazer essa leitura, como isso pode, então, te trazer para um lugar de grandeza? Isso traz para você um lugar de grandeza? Isso pode te sarar e sarar a sociedade? E aí, pense que nós estamos já
adultos em nossos trabalhos como professores, né? Como coordenadores, como diretores, como gerentes de uma empresa, como funcionários também de uma empresa, como empreendedores, e tudo isso saltando aos nossos olhos. E tudo isso vindo como, né, efervescência na nossa vida, a gente buscando agora ressignificar tudo isso. Porque nós temos filhos para dar conta, esposa para dar conta, funcionário, né, colegas de trabalho, e aí a gente vai entendendo essa teia social. Como é que podemos, então, sarar as famílias hoje, Diácono Luciano, primeiro, trazendo elas para esse entendimento. É preciso compreender que sarar a célula vital vai ser essencial para você começar a dar passos na sua existência. E aí agora pensando em um pai e uma mãe, né? Esses dois, esse homem e essa mulher, tendo a coragem de fazer toda essa revisitação de si, o quanto ele e ela poderão entregar de belo para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente que está aqui agora, no nosso presente de 2025, onde a gente vê essa sociedade, né, onde as crianças estão se automutilando, com falta de identidade, né, gente se dizendo cachorro, gente se dizendo gato, enfim, tantas e tantas realidades, porque faltou identidade. Nós somos imagem e semelhança de um Deus, viemos para governar sobre nossas vidas, sobre nosso ser, e governando todas as realidades ao nosso redor, né? Então é interessante quando a gente faz essa visitação, a minha viagem, ela vai muito nesse contexto e me faz compreender o quanto nós somos, então, assim, agraciados, Mara, por chegar a 2025 com essa possibilidade de ajudar homens e mulheres a fazer essa redescoberta. E aí, nesse sentido, é que eu quero, assim, honrar muito, assim, a Deus por mim, por você e por tantos outros homens e mulheres que estão envolvidos com a questão do desenvolvimento pessoal, com a questão do coaching integral sistêmico, né, com a questão da PNL, tantas ferramentas que são poderosíssimas, sim, hoje, para você, meu irmão, para você, meu querido, minha querida, sair dessa realidade da qual você se encontra, onde você não sabe quem é você direito, não sabe para onde, daqui a 10 anos, com esse estilo de vida, você não sabe como é que vai se deparar no seu relacionamento com seu esposo, com sua esposa. É possível, é real, e existem ferramentas para você começar a dar passos e começar a sentir, a resgatar esse amor que você não teve, essa importância que você não teve, né, e esse pertencimento que você não teve para poder você entregar ao seu irmão, entregar ao seu filho, entregar à sua filha e ajudar a restaurar a identidade. Isso para aqueles que não ainda estão com filhos na tenridade, né? Mas e aqueles também que já estão com os filhos aí com 10, com 9, com 8, enfim, é possível restaurar ainda a sua vida e a vida da sua família dentro dessa perspectiva para que o seu filho possa ressignificar tudo aquilo que você já marcou ele e você também sair dessa realidade, né? E aí é interessante, Mara, mas gostaria de fazer uma paradinha. Até aqui, meu povo, faz sentido o que a gente diz? Comenta aqui, fez sentido? Não fez sentido? Né? O que fichas caíram para você agora? A gente costuma dizer, que fichas caem para a sua existência agora? Quais são as atitudes que você vai tomar a partir deste momento, onde essas chaves são viradas aqui agora? Quero saber se alguma chave virou aqui agora. Eu sou meio tímido. Mas essa abordagem, né, Lu, essa abordagem é interessante. Porque você vê a utilização dessas ferramentas, né? Você vem desde lá de trás, fazendo o desenho, fazendo ali o caminho, é como se fosse uma construção de um mapa, para depois você ir delimitar seu território. Então, e às vezes tem pessoas que querem fazer isso sozinhas. Ou ainda pegam essa parte que é base de sua existência e que na época pode não ter sido agradável e guarda, achando que está resolvido. E aí, de repente, quando você vai para uma participação de um coach, para uma terapia, né, integrativa ou sistêmica, ou até para uma mentoria sistêmica, isso tudo acaba vindo à tona. Porque não tem como a gente desvencilhar o nosso corpo e o nosso entendimento pegando parte daquilo e guardando. Então, é como se a gente pegasse o nosso corpo e dividisse em alguns quadrantes. Ou eu tenho uns 4, tudo para formar o eu, ou eu não tenho nada, né? Então, isso é bastante interessante a gente perceber que existe, sim, ferramentas, existe, sim, formas, que independente do desenho que era a tua família, se você sente que está faltando algo para a sua evolução e para o seu desenvolvimento, há, sim, formas de como é que a gente pode tratar e trabalhar isso, né? O Andrinho colocou aqui pra gente, aqui, ô, meu amor, te amo, viu? Você é um amigaço nosso, da nossa equipe. E ele colocou assim, faz sentido, sim. Quanto antes você descobrir quem você é e qual é o seu propósito, as decisões serão assertivas em nossa vida. Olha, ele trouxe uma palavra bastante interessante, né? Propósito. Né? Hoje em dia, as pessoas... Tem gente que não sabe nem o que significa propósito. Tem aquela outra fatia do mercado que nunca nem ouviu falar o nome propósito. E tem aquela outra fatia que sabe qual é o propósito, mas tem medo de avançar. Uhum. E aí a família pode ser aquele gás para empurrar você para longe, ou se ela não for bem tratada, o que ela vai fazer? Ela vai puxar você para mais longe do seu propósito, não para mais perto. Né? Então... eu poderia com muita tranquilidade dizer o seguinte, o nosso propósito está ligado com nossos traumas. Se a gente não resolver nossos traumas, a gente não vai conseguir entender o nosso propósito. Ou até mesmo,
Quando eu identifico os meus traumas, eu vou entender melhor o meu propósito. Exemplo, né? Quando eu, né, enquanto na minha caminhada, né, quando eu entendo que eu precisei sarar, né, a minha perspectiva do meu pai, da minha mãe, do entendimento, né, de sarar todas essas emoções e de estar num processo, eu compreendi que no meu lugar hoje, de diácono, de pai, de esposo, né, de professor, eu preciso educar homens e mulheres para que sejam melhores pais e mães, aqueles que eu não tive lá e aqueles que me fizeram falta agora. Então, assim, é só fazendo um recorte meu para que a gente possa entender. O seu propósito, meu querido, minha querida, está unido a esse trauma que você, e aí como Marisa falou, muitas vezes está colocando para debaixo do tapete e você não quer resolver, você está protelando. Vai viver esse estilo de vida até quando? Até quando você vai impedir que a sua vida avance porque você não quer olhar para essas trevas que precisam se tornar luz na hora que você tomar a coragem de olhar e olhar com um olhar de cura, de perdão, de ressignificação esse lugar. Então, fazer coach, viver a experiência da terapia, buscar, né, os processos terapêuticos todos, seja ele qual for o escolhido por você, é olhar para essas sombras, é entender essas sombras, é esmiuçá-las. E quando você esmiuça esse lugar, você vai se empoderar de uma forma muito plena para dar os passos grandiosos que você ainda não deu na sua vida ou que ainda está protelando dar na sua realidade. A Maiane escreveu algo aí. Pode ler. Escreveu. Ela escreveu aqui, abordagem esclarecedora, parabéns. Percebo diversos adultos com sequelas na célula vital, com certeza. Fico feliz por ter ferramentas que ajudam no desenvolvimento pessoal. Muitas vezes não conseguimos evoluir, já que Janeia Costa, já muitas vezes não conseguimos evoluir, não sabemos o porquê. São justamente esses, com certeza, né? Toda a fundamentação está nesse lugar, é a capacidade de olhar para as nossas origens. Faz total sentido e é um assunto que precisa ser abordado mais vezes, pois através desses bate-papos assim as pessoas terão iniciativas, curiosidade de se conhecer e de se melhorar, com certeza, a esse canto. Né? Então, perfeitas colaborações e entendimento de vocês. Se a gente não tiver essa coragem, a gente não vai ter os homens necessários para restaurar essas famílias que precisam ser restauradas, porque homens estão sem identidade, mulheres estão sem identidade, porque está faltando esse revisitar. Nossos jovens vão se mutilar até quando? Por nossa covardia de não olhar para esse lugar. Essa é a pergunta. Até quando? A gente sabe da solução e a gente muitas vezes ou não acredita, e eu posso dizer porque eu estava nesse lugar, eu não acreditava em psicologia, eu não acreditava em método coaching nenhum, não acreditava em terapia nenhuma, eu dizia que isso era tudo bobagem, né? Mas eu sou um avatar transformado. Porque na pandemia, quando a gente se deparou com repetindo situações que nossos pais repetiram lá atrás, né? Trazendo feridas emocionais para os nossos agora que a gente viu, identificou lá atrás, repetição de padrões que a gente viu, e ali a gente percebeu que ou a gente se sarava e entendia que existia algo, né? Eu gosto de dar um exemplo, Maraísa, não tenho vergonha disso. Eu tinha um carro dos meus sonhos em 2020. Não devia um centavo ao senhor ninguém. O carro era meu. Nunca esqueço, uma CR-V branca 2011, linda, com as rodas que eu sempre desejei, com os vidros que eu sempre desejei, aquela coisa de homem, de menino. Isso tudo. Eu não sosseguei o facho enquanto eu não vendi aquele carro, porque eu não me via pleno naquele carro. Eu não me sentia merecedor daquele lugar. E eu só sosseguei quando eu vendi a desgrama do carro. E ali caiu a ficha principal. Isso para dizer a você, meu querido, minha querida, que está aqui, a coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Aí eu disse, meu Deus, eu de fato tenho origens que eu preciso sarar. Se eu não sarar, não conseguirei dar passos. Se eu não sarar, não conseguirei levar a minha família para o extraordinário do qual ela foi gerada por Deus. Eu não levarei a minha esposa para a plenitude que ela merece. Eu não darei a ela o esposo que ela merece. Eu não darei às minhas filhas o pai que elas merecem para que elas amanhã tenham esposos dignos. É sobre isso, minha gente. E aqui eu estou falando de mim para poder que você entenda que é uma realidade. Oi? Não. É interessante também, ó, a Néa, eu vou repetir aqui essa colocação da Néia, né? Muitas vezes não conseguimos evoluir e não sabemos o porquê. E são justamente esses traumas. Algumas vezes, Néia, né, e todos aqui que estão acompanhando a gente pode até saber que existem traumas, ou pode até imaginar que existem traumas, porque são algumas coisas que podem estar muito nítidas, né? Por exemplo, como a falta de um pai ou de uma mãe, como uma infância um pouco conturbada, há uma grande probabilidade de você, na vida adulta, trazer essas memórias afetivas para algum tipo de comportamento inadequado do que você quer no momento. Só que o interessante é quando você cai já na consciência. Então, como você colocou aqui, são justamente esses traumas. Mas são traumas que, às vezes, também, aquele que tem uma família perfeita, né? Digamos assim, né? Perfeita. Então, aquele também aquele que também foi criado com amor e com carinho, ele também pode desenvolver algumas crenças que o limitam a chegar no seu propósito tal. Então, nem sempre aquilo que parece ser é. Sabe aquela ideia mais ou menos do iceberg que a gente só vê a pontinha dele lá? É o que todo mundo enxerga. O desenvolvimento humano, ele vem para poder tratar
o que está embaixo do mar, aquilo que só você sabe. Então, é muito importante você trabalhar esse sentido de onde, qual a origem, por que você se sente assim. É normal você se sentir, talvez, acanhado, não, mas muitas vezes sem ter essa energia de avanço, até conseguir chegar no teu propósito, teu objetivo, tua meta, qualquer que seja o nome que você queira dar. Mas se você não está conseguindo chegar, pode ser trauma, pode ser crença, pode ser qualquer outra coisa. Mas você só vai conseguir enxergar o iceberg por dentro do mar se você se permitir enxergar. E quando a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente faz junto com alguém. Mas é esse alguém, essa semana, inclusive, até vi no Instagram, um dos nossos colegas da área de desenvolvimento humano, não é tão famoso como a gente vê Paulo Vieira, André e os demais aí, mas é uma pessoa que eu tenho um grande respeito. E aí ele falava assim que... falava não, né? Foi um post que ele colocou. Que às vezes a gente acha que deve contar alguma coisa para alguém porque aquilo ali vai te ajudar. Então, às vezes, você tem alguma coisa dentro de você, você procura qualquer outra pessoa que pode não estar preparada o suficiente para te fazer enxergar esse iceberg de baixo e você só contar aquilo pode estar te causando um alívio, mas na verdade ele pode estar até piorando aquilo ali, porque você vai estar com a mente aberta para poder pegar tudo aquilo que ele fala. Então, essa colocação que eu quero te dizer é: tome cuidado, tome bastante cuidado, porque só um profissional com uma formação consegue te ajudar a desfazer esses traumas, a te identificar esses traumas, né? Então, procure pessoas, de fato, da área de desenvolvimento humano, sejam psicólogos, psicanalistas, coaches sistêmicos, treinadores comportamentais, aquilo que você se sentir confortável em tratar e que a pessoa tenha formação para tal, aí sim, essa pessoa pode ser adequada. Então, fique muito atento, porque se você não está avançando alguma coisa para trás, e a família pode fazer muito parte disso, só que você não pode mudar a família. Você pode mudar a tua história dentro daquela família que existe. Porque não é sobre eles, é sobre você. E para onde você vai, aquilo não mais te pertence. O que você tem que fazer? Parar, recalcular a rota e seguir. A Laiane colocou aqui assim, ó, essas crenças limitantes te colocam dentro de uma bolha. E de uma bolha, lá, é tão frágil que às vezes não consegue nem tocar. A gente não consegue. Mas ela é muito frágil. Mas você fica ali porque você não consegue ainda, não deu aquele insight que você precisava, não despertou aquela chave que você precisava girar. Mas é uma bolha, sim, você colocou perfeitamente. A Laiane aqui eu conheço, na verdade ela ainda é coração, mas eu reconheço muito a minha amiga, que é a Fabiane, ela que está aí, de coração, agradeço muito. E ela coloca muito bem isso, né? Que ela, por sinal, a gente conseguiu trocar ideias poderosíssimas quando se trata-se de crenças limitantes. É um tema depois que a gente pode trazer, viu, Luciano? E já são 9 horas. É um tema depois que a gente pode trazer. O que é crença limitante? Como é que você pode identificar o que pode ser feito? Agora, é claro, uma live dessa, a gente não vai conseguir identificar todas as crenças, mas é um assunto bastante importante. Mas a família é uma peça, né? Eu amo xadrez. Eu amo xadrez. A família é como se fosse uma peça daquele xadrez. Existem várias outras peças e que você precisa saber para onde você mexer, né? O Jackson botou aqui, cheguei tarde, mas esse minuto foi rico demais. Eu agradeço muito por você ter chegado. Não foi tarde, foi no seu tempo. E de repente você precisou ouvir e veio para aquilo que você precisava ouvir, né? Vai lá, Luciano. Vamos lá, Mara. Só me atualiza a questão do nosso tempo. Nós temos quanto para que eu possa ter uma... Normalmente a gente faz uma live de 1 hora para que não fique muito cansativo e dá aquele gostinho, né, de quero mais, né? Então você pode... Então já vamos encaminhando já para o final. Então, fica aí esse primeiro momento para a gente, minha gente. Primeiro eu preciso, como a gente trouxe aqui, a gente precisa ter coragem. Ser homem de coragem, mulher de coragem, para olhar para as nossas realidades e começar a dar passos de construção desse novo eu no agora. Porque esse agora só vai me levar para o extraordinário se eu tiver essa capacidade, certo? E, como Mara também falou, eu quero frisar, não é qualquer leitura de livro, não é um livro, não é 2 que eu leio, que eu já sou um coach, que eu já sou, né, um terapeuta. Então, assim, quem é que está investindo? A gente desembolsou, eu gosto de sempre falar, a gente desembolsou dinheiro, é 10 mil, é 12 mil, né, Mara? As nossas 15 mil, para que a gente possa, de fato, porque assim, para mim, era essencial. Eu estava assim, dar respostas, tanto para mim como para meus alunos, para as pessoas que eu pregava, né? Então, eu precisava desses elementos para que eu pudesse, de fato, estar com consistência falando desse lugar. Dessa família que precisa ser restaurada, ressignificada, desse ser humano que precisa tomar a coragem de se olhar e se olhando, olhar para as 11 áreas da sua vida, né? Essas 11 áreas, por isso, sistêmico, essas 11 áreas tão importantes da nossa vida e começar a resolver um a um desses problemas para que isso se harmonize dentro do seu processo. E o profissional que estudou, ele é essencial para te trazer isso, porque é ele que vai te fazer as perguntas certas, é ele que vai te fazer entender e, me permita a expressão bem nordestina, te acochar onde precisa ser acochado para apertar você ali e você não retroceder no seu crescimento.
Né? E essas perguntas precisam ser específicas, precisam ser, né, digamos assim, grandiosas para que você possa resgatar cada pedaço seu e restaurar a sua realidade, as suas emoções, porque você, se você não se restaurar, você não vai conseguir dar passos, chegar na excelência, chegar no teu propósito tão bonito que você e eu temos. Deus nos chamou, né, e aqui é um clichê, mas é realidade. Cada um de nós aqui veio para cumprir uma missão, gente. E se a gente não se reconcilia, se a gente não busca fazer essa imersão em nós mesmos para nos trabalhar, a gente vai estar deixando de realizar a missão. Essa missão que começa já em casa mesmo. Porque perceba, se eu não estou bem nessa célula vital, eu vou estar bem aonde, pelo amor de Deus? É fácil dar um sorriso lá fora, é fácil ser agradável lá fora, mas para aqueles que são os nossos próximos mais próximos, quando eu não sou capaz de ser inteiro com minha esposa, com meu esposo, com meu filho, fazer um V0, de fato enxergar, eu costumo brincar com minha esposa e minhas filhas, mas é uma brincadeira séria. Eu acordo, digo, abraço e olho no olho, cadê o olhar? Me dá o olhar, eu quero te ver de verdade. Quantas vezes a gente não se vê de verdade? A gente tá ali com o outro no trabalho, na casa, mas a gente não vê o outro, a gente vê a sombra do outro, mas não olhou no olho do outro, não encontrou em V0 inteiramente aquela pessoa. E a gente vai vendo essas coisas, vai negligenciando e as coisas vão se transformando numa bola de neve e a gente não consegue entender porque a gente não está conseguindo dar passos nas nossas vidas, né? Então, eu queria já deixar claro aqui uma tarefa, que é importante para a gente já deixar isso aí. Então, assim, se você quer começar a enxergar esse lugar, começa a olhar suas atitudes como pai, como mãe. Como é que você tem ajudado seu filho a se sentir pertencente? Será que seu filho se sente pertencente? Será que seu filho, sua esposa se sente pertencente a esse lugar? Se sente importante, né? A importância de você perceber que eu sou importante para o meu pai, eu sou importante para minha mãe, né? A conexão, qual o momento de conexão que você tem com sua esposa, com seu esposo, com seu filho? Um tempo realmente daquela pessoa, uma conexão verdadeira. Como é que você está em relação aos limites estabelecidos na sua casa? Será que seu filho tem limites? Ele consegue enxergar em você alguém que dá a ele limites, que dá essa segurança a ele? Eu tenho alguém que me ama e é capaz de me dar freios, me dizer um não bem redondo e me constranger, dizer não, aqui agora não. Então, quantos pais estão deixando as crianças se sentindo abandonadas? Porque se eu não tenho quem se preocupe comigo, será que você está se preocupando de fato com seu filho? Né? Generosidade, será que seu filho tem em você expressões de generosidade, você com seu esposo, sua esposa com você, esses detalhes do dia a dia, vocês com outras famílias que passam pela vida de vocês, por todas as outras realidades? Né? O crescimento, será que seu filho percebe o quanto ele está crescendo? Em altura, estatura e sabedoria também, né? Ajudar o filho a se enxergar nesse lugar de crescimento, de olhar para as suas memórias fotográficas e perceber que ele está avançando, ela está avançando. Isso é sadio e a gente vai deixando tudo isso que é tão, né? Parece que é muito corriqueiro, mas a gente está deixando esses elementos tão essenciais passar. Então, retoma isso na sua vida. E a questão da missão. Será que a gente está dizendo, meu filho, a vida, nós exercemos missões. Né? Então, integrá-lo numa tradição religiosa, não sei qual é a sua tradição religiosa, mas integrá-lo, trazê-lo para esse lugar, para ele se entender enquanto parte de um todo. Alguém que tem uma missão também a fazer com que o mundo seja melhor a partir da sua vida, a partir das suas atitudes, dos seus gestos. Né? E aí, claro, teria muita coisa para a gente conversar. Né? Façamos, então, esse último momento. E a gente tem aí tudo aquilo que a gente precisa entregar para vocês. Eu quero fazer, né, ao final, um convite a vocês para conhecer a Lupax e toda a nossa estrutura, mas primeiro vamos lá, Mara. Pode falar. Menina, a Lupax é o quê, Lu? Explique pra gente o que é a Lupax. Cada live é uma aula, Maraísa, colocação rica. Obrigado, Laiane. Então vamos lá. Então quero fazer um convite a vocês a conhecerem a Lupax. Claro, nós temos aí uma esteira formativa dentro da Lupax, business digital, voltado, né, para essa dimensão que a gente trabalha. A questão nós temos a palestra, nós temos a imersão Reconectando Famílias aberta para mais, né, para famílias de uma forma coletiva. Nós temos a mentoria individual de 12 sessões, nós temos a mentoria de Reconectando Famílias individualmente, ou seja, sua família, você, seu esposo, seus filhos, para serem atendidos, né? Temos o Desafio Educador também, que é um programa comportamental para escolas. A escola precisa reestruturar, ajudar as famílias a se reestruturar e ela mesma se reestruturar enquanto família. Porque ali nós temos várias famílias, então cada personagem ali retomando esse lugar vai ajudar as famílias que têm conexão com aquela escola a reencontrar o seu lugar, né? O seu papel verdadeiro dentro desse processo educacional. Então, basicamente seria isso, mas eu quero convidá-los então a conhecer a Lupax. A Lupax é um conglomerado de lojas online, onde a gente tem ali parceiros, mas a gente, claro, nós somos o rosto principal aí da Lupax Business Digital, Lupax Diaconia Digital e a Lupax Educação Digital. Esses três aí é a tríade onde a gente coloca mais o rosto, mas os outros pontos também são nossos e de parceiros nossos aí que estão com a gente nessa caminhada. E Lupax significa luz de paz nesse mundo, que eu e você possamos ser sempre uma luz de paz onde quer que estejamos. Então, o Lupax, ele é uma plataforma, é isso? A Lupax é uma empresa onde nós trabalhamos com algumas plataformas, principalmente a Hotmart, claro, é a nossa principal, né? E ali nós temos também outras plataformas, como a Kivify, né, a Eduz, enfim, depende muito do parceiro que a gente esteja trabalhando. E nós estamos também hoje, né, para você, aqui fica também esse convite, o grande desejo, Mara, é que nós possamos, nos nossos movimentos, mais tarde, trazer o método CIS para essa cidade. E a gente precisa de 100 pessoas que queiram fazer essa imersão, mergulhar nesse processo. Mas, enfim, algo para a gente pensar depois, a gente vai, né, caminhando, iniciando a nossa caminhada juntos. Então, vamos concentrar nossas forças. É o seguinte, qual é o nosso compromisso, nosso próximo compromisso, Maraísa, de transformação e de mudança de mentalidade? Diga aí o dia da palestra.
Vamos focar aqui agora. Eu tenho alunos, inclusive, que é do método CIS, né? Eu tenho alunos que continuam, porque o que é importante e o que eu acho, né, interessante, inclusive eu, hoje à tarde estava nas mentorias e até um aluno comentou alguma coisa, eu cheguei a comentar sobre isso. Às vezes a gente acredita que o desenvolvimento é eu traçar um caminho e chegar àquele caminho. Só que o desenvolvimento é o caminho, não é a meta. Ele é o próprio caminho de Deus. Enquanto houver vida, vai haver espaço para o desenvolvimento. Tem que haver espaço para o desenvolvimento. Porque então o que você faz? O que pode acontecer com você se você não se desenvolver? Apenas ficar onde você está e pronto. A pergunta é, o quanto você quer investir na pessoa mais importante dessa existência, você? Pois é. E mesmo você sem querer, você acaba desenvolvendo. Sabe por quê? Porque você é um ser no meio da sociedade. Se você está no meio da sociedade, mesmo que você não queira se desenvolver, ela te empurra para você desenvolver. Ninguém está no mesmo... Ninguém está numa postura ou ocupa um lugar e que daqui a 10, 20 anos vai ocupar aquele mesmo lugar. Mara, o ir ou não ir para o desenvolvimento pessoal é uma escolha. Você vai colher o fruto, seja de uma posição ou de outra. Né? Exatamente. Mas mesmo se você quiser, você é forçado de alguma forma, né? Mas a busca pelo desenvolvimento é o que, de fato, é uma escolha sua. Mas o ato de se você desenvolver é inerente ao ser humano. Eu costumo dizer que o ato da evolução é inerente à figura do ser humano, mas você querer desenvolver, dar um passo a mais, aí é uma escolha sua. Então, é por conta disso que existem pessoas como eu, como você, Luciane, e tantos outros, né, que passam aqui pela gente nas nossas lives. Semana que vem eu vou ter uma live também com um especialista em neurociência muito bacana. Ele é daqui da cidade também de Santo Antônio de Jesus. Então, assim, a gente vai unindo, né, e traçando as forças para poder te levar a cada vez mais o conhecimento. Porque o objetivo da gente estar aqui é esse. É a gente disseminar o conhecimento para que você consiga saber que quando você tomar essa decisão de se desenvolver, qual é o caminho que você deve seguir. Então, é por conta disso que profissionais qualificados para isso, né? Então, por isso que no dia 12 de março eu escolhi uma data, que também é uma quarta-feira, e escolhi o local como o hotel, o auditório do Paraty Palace Hotel, aqui também em Santo Antônio de Jesus, para que você pudesse participar de uma palestra onde ela vai tratar sobre um código. Um código que eu vou te entregar lá no dia dessa palestra, e esse código na mão, você vai ter a opção de você pegar ele, você se buscar seu autoconhecimento, desenvolver, ou você vai pegar ele e vai continuar destrinchando, desdobrando com a gente. Então, as inscrições já estão abertas, tá? Busquem lá no Simpla, depois da live aqui, vai estar lá no nosso story, né? Já se inscreve, porque as vagas são limitadas. Infelizmente, a gente teve que limitar o espaço não é tão grande, para que fique confortável, não dá para poder a gente encher demais. Então, não atrase, passe logo com o seu ingresso. O valor do ingresso é mais barato do que a pizza do final de semana. Então, o ingresso está por R$ 59,90. Né? Quando você se inscreve, tem a taxa do aplicativo, que eu não consigo tirar, mas se eu não me engano, é R$ 5,99. É uma taxa do próprio aplicativo. Hoje a gente tem que aderir à tecnologia para poder a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem. Imagine você estar, né, entregando ingressos a todo mundo. Então, hoje existem essas plataformas, né, que a gente faz, e acho que é algumas dessas que você trabalha, né, Luciano? É o Hotmart. Sim. O ingresso que está lá é no Simpla. Então, mas o ingresso é R$ 59,90, gente. Então, assim, é muito mais barato. Para você ter informação poderosíssima, né? Coisas que envolvem totalmente o desenvolvimento humano, tanto pessoal quanto de carreira. E reconhecendo que o desenvolvimento humano é o processo, ele não é a linha de chegada. Você não faz hoje e acha que você já está bom. Pode estar bom dentro da sua meta que você desenhou. Mas se você alcançou aquilo ali, você tem que continuar se desenvolvendo. Enquanto houver vida, tem que haver desenvolvimento, tem que haver evolução, porque inclusive isso é a nossa missão. Está intrínseco na missão do ser humano. Então eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, as pessoas que entraram tanto no início, ficaram com a gente até o final, quanto que entraram no meio, não importa o tempo que você entrou. Tenha a ciência de que o momento que você entrou foi o suficiente para você mesmo ouvir que pouco, tá? O meu Instagram tá aqui, se quiserem mandar lá um direct para tirar alguma dúvida do que a gente falou aqui, manda lá. O de Luciano também, Lu, coloca aí nos comentários, Lu, qual é o teu arroba, né? Tira o por favor, você ficou com a gente aqui até o final, tira o print aí, marca eu, marca o Lu, para que mais pessoas elas possam compartilhar com a gente, né, toda semana, em que a gente está trazendo aí essas lives, né? A ideia do projeto é a gente fazer essas lives a cada 15 dias. Só que vem surgindo tantos colegas interessantes que eu digo, não, você tem que acontecer logo, vem cá. Você também vem cá, você vem cá. Então, isso é que transforma a gente legal, né? Não é a competição de quem sabe mais ou de quem sabe menos dentro da área que a gente atua do desenvolvimento. Mas ao quanto um sabe, o quanto outro sabe, que a gente junta e que a gente consegue fazer um trabalho melhor, sabe? Porque o único objetivo é desenvolver você, que está com a gente aqui toda semana e que acompanha a gente nas redes sociais.
Tá bom? Eu deixaria até esse apelo aqui. Eu deixaria até esse apelo aqui para todos os nossos colegas de desenvolvimento humano. Meu querido, minha querida, não é sobre nós. Não é. Se a gente está entendendo que é sobre nós, a gente não está compreendendo nada. Deus escolheu homens e mulheres para esse tempo. E você que está envolvido com desenvolvimento pessoal, você que é treinador, você tem uma missão muito específica. É só olhar para os lados. É só olhar para os lados. Quantas pessoas estão feridas e precisam ser saradas nas suas emoções, e você teve acesso ao conhecimento. Então, não burocratize, nem na fala, nem na entrega, né? Faça seus eventos, convide o seu colega, faça grandiosamente palestras grandes, convide, porque é gerando esse movimento que nós poderemos, então, impactar vidas. Se a gente impacta a vida, a gente vai começar a gerar, tornar esse movimento. E eu tenho para mim, Mara, assim, que Deus não me trouxe para essa região à toa. Nós precisamos nos juntar e fazer um grande movimento realmente de grandes eventos, onde nós vamos dar voz e vez para cada um de nós, para que possamos deixar as nossas mensagens ecoar em grandes eventos aqui nessa cidade, aqui nessa região. A gente precisa causar esse movimento. Depois tem algo a compartilhar contigo aí de um projeto interessante, enfim, mas vamos caminhando. Adoro coisa nova, viu? Quem chegou aí, a Deia, o Manuel, a live, gente, já está se encerrando, tá? Mas vai ficar salvo, tá? Então vocês podem depois entrar, acessar. O Luciano trouxe insights pra gente bem bacana, a gente conseguiu trazer uma clareza, né, dessa pergunta, e a família como vai? Será que tá bem? Para onde você vai? O que você pode e deve levar dela e o que não mais te cabe carregar? Você tem que aliviar as malas para você conseguir prosseguir, ou aliviar o peso para que você consiga prosseguir. Porque que a família é célula vital disso. Então, todos esses questionamentos que eu falei aqui agora, você vai encontrar lá nessa live, que daqui a pouco já vai estar sendo carregada e disponível para você, tá bom? Luciana, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, pela excelente explanação que você trouxe, principalmente da missão de você conseguir cumprir a parte espiritual com família e com o desenvolvimento humano, né? Então, às vezes, as pessoas acham que uma coisa está ligada com a outra, que está e que ao mesmo tempo não está, independente de religião, porque não é sobre religião, é sobre Deus, né? Deus não tem religião. Então, isso é que faz a gente confortável da gente conseguir trabalhar. Então, muito obrigado, tá? A Lupax, a gente vai conseguir, sim, disseminar cada vez mais ela, né? Eu estou aqui à disposição para poder, meu espaço também está à disposição, para que quando você puder e quiser utilizar ele para poder você fazer a melhor divulgação possível, né? Estaremos juntos lá no dia 12 de março também, tá? A gente já conheceu o Luciano lá presencialmente, o Luciano já confirmou a presença dele conosco no dia 12 de março, lá no auditório do Hotel Paraty, às 19h30. Então, se você tem dúvida ainda do que é o código, do que se trata a palestra, né? Fica ligado nos nossos stories. Pode falar comigo no chat, tá bom? E vamos juntos, vamos pra cima. Obrigada, Lu. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo, viu, meu povo? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus possa estar presente na vida de todos, tá bom? Amém. Tchau, tchau, Mara. Tudo de bom.